um jogo bonito, vistoso, sufocando o adversário. Coisa linda. E o Flamengo aproveitou que o Boa Vista não é aquele time super, super complicado de ser enfrentado e fez 4-0 e desperdiçou um monte de gols também, ter sido uns 8, né? Até o pênalti do Pedro, que saiu vaiado. Pois eu quero que você explique essa história das vaias do Pedro. Também. Bom, vamos mostrar então. O fato é que o Flamengo e o Fluminense estão classificados no Campeonato Carioca, tudo certinho, não é? E a gente mostra como foi essa goleada. O Boa Vista não teve tempo para respirar. Logo aos 8 minutos, Igor Jesus passou para Luiz Araújo abrir o placar. Bateu e fez! Gol! 4 minutos depois, Everton Cebolinha bagunçou a marcação e cruzou para Pedro fazer o segundo. Toque! O placar poderia ter se transformado em goleada ainda no primeiro tempo, mas o Flamengo perdeu chances incríveis. Bateu de cabeça por cima da trave! Estamos fazendo aquilo que a gente treinou, melhorar a nossa pontuação agora na finalização ali, a pontaria, para poder ampliar esse placar e sair com os 3 pontos hoje e voltar à liderança. Aos 17 minutos da etapa final, o juiz deu pênalti de Sheldon. Pedro foi para a cobrança e... bateu! Pegou o goleiro André Luiz! Logo depois, Pedro acabou substituído por Gabigol e ouviu vaias da torcida, enquanto o companheiro foi aplaudido. Um certo descontentamento, né, da torcida do Flamengo com a saída do Pedro, né, por causa das chances desperdiçadas. E olha só, e é ovacionado Gabigol entrando. Individualmente falando, eu acredito que não foi o meu melhor, né, jogo. Sabia que poderia ter feito mais gols, como eu falei, né, não só eu, mas ali, né, ofensivamente a gente teve muito mais oportunidades, mas nem sempre vai ser como a gente quer. Eu também estou pressionado. A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E não, alguns torcedores eles colocam dessa porque estilos às vezes tu gosta mais de um, gosta mais de outro. Seguramente, se eu pegar uma grande parte da torcida, não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. Aos 25, Arrascaeta acertou esse chute e fez um golaço. O primeiro dele na temporada. Bateu forte, é golaço! O uruguaio, em noite de artilheiro, ainda fechou o placar, 4-0. Bateu e fez! Gol! A gente tem que estar ali, contribuir. Seja com gol, assistência, seja com um passe simples, o importante é a vitória do time, apresentar um bom jogo, criar muitas situações como a gente fez hoje. O compatriota Vinha estreou. Com a vitória, o Flamengo retomou a liderança da Taça Guanabara. E mais que isso, se garantiu nas semifinais com 2 rodadas de antecedência. O time jogando assim, ele tem que fazer mais gol. E que foi o que é, respeitando o adversário, não virou o rosto. Não ficou jogando com chacota para o lado, ele não verticalizou o tempo todo, buscou o gol. Domingo tem Fla-Flu. O clássico pode definir o campeão da Taça Guanabara. A gente imagina sempre estar atuando nos melhores jogos, disputando os melhores campeonatos, atuando como titular ou não. Mas espero também que todos os jogadores possam estar à disposição do professor Tite. É um jogo muito importante, um clássico. Dois times que estão sempre lutando por coisas importantes, mas a gente tem que pensar no nosso grupo e o ano está começando, então continuar com esse bom começo de trabalho que estamos fazendo. Ai, os homens quando são inteligentes têm uma vantagem, né? Impressionante. Agora, o que a torcida do Flamengo quer em relação ao Pedro? Na minha opinião, o cara é completo, é um atacante excepcional, chamado na seleção brasileira, super elogiado.
O problema é o Gabigol, que é a sombra do Pedro, ou é porque ele perde gols, porque perdeu pênalti, há poucos dias foi lá, cobrou, aí depois voltou a cobrança, ele acertou. O que tá acontecendo? Loirão, eu acho que é uma questão de preferência do torcedor. É a questão que o torcedor prefere o Gabigol. E o Gabigol, desde a chegada do Tite, ele não é titular com o Tite. A reta final da temporada passada, nas coletivas, nas entrevistas em podcasts do Gabigol, ele mais ou menos, entre linhas, deixou em aberto o futuro dele com o Flamengo, né? E aí traz um desconforto pro torcedor. Agora, que o Gabigol ele é importante pro Flamengo, fato. Que ele é ídolo do Flamengo, fato. Por tudo que ele conquistou. O lado do Pedro, eu não sei se são 6 jogos, 6 gols, ou 8 jogos, 8 gols. Eu vi de ontem para hoje esses números do Pedro. Você vai exigir o quê de um atacante? Os números estão aí. Agora, eu acho que é uma questão simplesmente de preferência. Obviamente, com a experiência que o Tite tem, ele consegue administrar isso. Dentro do vestiário, que é o mais importante. É um treinador ter esse feeling e administrar essa questão da pressão em relação ao que o torcedor faz. Não foi a primeira vez que o Pedro saiu substituído por o Gabigol entrar e receber as vaias ali do torcedor. Então é uma questão, acho, de preferência aos olhos do torcedor, que prefere o Gabigol. Aí, as vaias sonoras muito altas da torcida. Claro que tem essa disputa Pedro e Gabigol, é excelente, porque os dois têm qualidade, são atacantes celebrados no futebol brasileiro. Agora, ontem especificamente, ele perdeu o pênalti e perdeu vários gols. Isso. Ele ficou na cara do gol, teve oportunidades e acabou desperdiçando. Não é o normal do Pedro, porque ele é um atacante acima da média, é um excelente finalizador. Mas ontem não foi a noite específica do Pedro, apesar do gol marcado. Um resultado de 4, né? O lance da penalidade. O lance da penalidade, que não tem nenhuma discussão. O Flamengo jogou ontem como tinha que jogar. Agora, a conversa de hoje o adversário é muito frágil. Não interessa, assim, eu acho que a questão de evolução do Flamengo em campo, né? A gente falou ontem do equilíbrio que o Flamengo já tem, um time que não toma gols e consegue marcar gols. Ter uma referência como o Pedro ajuda demais para esses jogadores que jogam dos lados do campo. Cebolinha ontem, mais uma vez, fez uma partida interessante. Luiz Araújo da mesma forma. A Rascaeta conduzindo essa criação no meio de campo. O Flamengo jogou bem ontem, teve volume, finalizou muito mais. Agora, essa questão do Pedro é paciência. Cada jogo é uma história diferente. Ontem, além da penalidade que a gente está mostrando que ele perdeu outros vários gols. Provavelmente, esses gols perdidos fez com que o torcedor vaiasse ele. Agora tem um detalhe, né? O Gabigol tem uma história e essa não pode nunca ser apagada no Flamengo, uma das mais bonitas do clube. Só que o Gabigol perdeu um pênalti contra o Vasco que ficou no 0-0. Ou seja, pelo pênalti desperdiçado pelo Gabigol, o Flamengo deixou de marcar 3 pontos numa partida. Ontem não, já era um jogo dominado. O Luiz Araújo jogou muita bola, muito bem na partida de ontem. O Cebolinha querendo o jogo, De La Cruz também mais solto, a Rascaeta, enfim. O time muito ligado, muito concentrado. E eu concordo com você, não interessa se o adversário é fraco, não tem tanta qualidade. O que importa é o desempenho de quem tem a chance de mostrar algo dentro da partida. E o Flamengo o fez. Agora, vamos acompanhar os próximos capítulos. O Tite que resolve essa parada. E é um bom problema. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Próxima partida do Mengão é contra o Fluminense. E aí vamos ter uma ideia de como o Flamengo vai começar a jogar nessa temporada 2024, né? Mas essa partida contra o Boa Vista mostrou uma boa evolução do Mengão. O Flamengo jogou muito bem a partida, pressionando desde o primeiro minuto. Pedro marcou gol, depois perdeu o pênalti, saiu vaiado por alguns torcedores na partida, mas aí cabe agora o técnico Tite decidir, né? Fica com Pedro, Gabigol ou coloca os dois juntos, como era na época do Dorival. Vamos ver o que vai acontecer, nação. É isso daí, obrigado por você estar aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.